Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. Saúdo também aqueles que nos acompanham a partir de agora, nosso estudo. Esse é o quinto e último estudo da nossa série, certo? Nós estamos estudando há algum tempo já sobre a doutrina reformada, a teologia reformada, e hoje nós vamos para o quinto, é a quinta aula, o que significa ser reformado, quinta e sexta, que é a conclusão da nossa apostila. Bom, então quem tiver a apostila aí já pode abrir também na aula 5 e 6. Nós vamos ler o texto e após a leitura vamos fazer mais uma oração. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Todos acharam? Vamos ler todos juntos? E o que isso também, e também idôneos. Pronto, foi ótimo para ensaio. Pareceu a escola dominical na classe dos adultos, né? Vamos ler novamente, todo mundo junto. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pelo nosso estudo. Feche seus olhos, mais uma vez, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque chegamos a esse último estudo dessa série, graças à tua bondade. Obrigado, Deus, por nos proteger e nos livrar durante todas essas semanas que nós tivemos aqui reunidos para estudar esse tema que é tão particular para nós, tão precioso ao nosso coração, que é estudar a nossa história, a nossa doutrina, aquilo que nós cremos. Que o Senhor Deus nos ajude a colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos durante esse estudo, ou durante essa série, que nós possamos ser verdadeiramente uma igreja reformada, que glorifique ao teu nome e que medite sempre nas tuas sagradas escrituras. Seja também, ó Deus, com aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, por algum motivo justo, que o Senhor possa continuar também abençoando o teu povo, espalhado por toda a face da terra. É isso, ó Deus, que nós te pedimos, e por tudo mais te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última aula que nós tivemos, no último estudo, nós vimos a importância da teologia reformada para a igreja local. E nós vasculhamos sobre alguns pontos importantes, interessantes, e nós vimos que o coração da teologia reformada, ela é o conhecimento do Deus Trino. A pergunta que nós fizemos na semana passada foi: ela é importante para a nossa igreja local? A teologia ou a doutrina reformada, ela é importante para as nossas vidas em particular? E nós vimos que ela é singular, porque na verdade ela não veio de Calvino ou de Martim Lutero. A teologia reformada, ela é alicerçada na palavra de Deus, não no achismo ou que nós pensamos ou deixamos de pensar, mas ela é firmada justamente na palavra do Senhor. Hoje, quinta aula, ou aula de número 5, nós vamos abordar sobre... Está passando aqui? Não. E aí, eles? Pronto. O que significa ser reformado? É sobre essa pergunta aí a base do nosso estudo, o último estudo de hoje, tá certo? Então, para os irmãos, 3 pessoas, não vou apontar o dedo, mas 3 pessoas, o que significa para você, em suas palavras, alguém que é reformado, ou uma igreja que se denomina como uma igreja reformada?
Um de cada vez. Sim. Nas suas palavras, diga lá. É? Eu estou perguntando, é? Isso. O que significa ser um reformado? A irmã Claudineide respondeu. Aquele que busca glorificar a Deus. Mas o que mais nós vimos? Não somente a glória de Deus. Esse é o ponto principal da teologia reformada, né? E nós somos uma igreja reformada porque nós buscamos glorificar a Deus. Não somente aqui, mas em todos os lugares que nós formos ou andamos. Mas o que mais distingue alguém reformado de alguém não reformado? Cícera e depois Gabriel. Que é uma retrospectiva do nosso estudo, né? Está na apostila. Ok, certo. Gabriel. É uma doutrina contrária à igreja? Não estou ouvindo direito. É uma doutrina contrária? Contrária? Estou perguntando, contrária? Sim ou não, irmãos? Gaseou a aula, né? A doutrina reformada, teologia reformada, ela anda de mãos dadas com a doutrina da igreja primitiva, sim ou não? Por quê? Retornar às escrituras. Tá certo? Esse é o ponto. Ela anda de mãos dadas com a doutrina da igreja primitiva, porque ela é apostólica. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Não? Podemos continuar? A nossa igreja, ela é reformada? Por quê? E o que mais? Uma doutrina? Certo. Ok. Ótimo, pronto. Eita, passei aqui. Foi eu? Foi aqui? A colar. Cole não. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui não. Mas está funcionando, que está acendendo. Só não está passando. Por que nós somos uma igreja reformada? Somos ou não? Agora eu estou perguntando, por que nós somos uma igreja reformada? E não venha me dizer porque nós reformamos o templo. Diga lá, meu irmão. Ótimo, ok. O irmão participou das aulas. Pode colar, a apostila é para esse, pode colar. Ótimo, pronto. O resumo é esse aí, ó, tá vendo? Tirou 8, não tirou 10 porque colou, não é? Passa aí, eles, por favor. Está na apostila, tá certo esse material? Aí, isso. Pode esse, o outro aí. Pronto, nós temos, são as mais conhecidas, tá certo? Igrejas evangélicas no Brasil, elas são divididas em 3. Primeiro, pode... Foi? Tradicional, né? Pronto, olha aí. Está na apostila dos irmãos, a lição 5. Primeiro parágrafo aí da revista, da apostila. Tá certo? Está no primeiro parágrafo aí da apostila. Elas são divididas em três categorias. Primeiro são os tradicionais. Segundo, pentecostais. E terceiro, neopentecostais.
qual dessas três nós nos encaixamos? E por quê? Por quê? Diga lá, minha irmã Maria José. Por quê? Ótimo. A resposta do irmão está... Essa é a resposta aqui do irmão. Os irmãos ouviram? Fale mais alto aí, irmão. Porque nós somos tradicionais, porque nós somos resultado da reforma protestante. Tá certo? Esse é o ponto-chave. Nós somos uma igreja tradicional ou uma igreja reformada porque nós surgimos, ou, na verdade, nós somos herança da tradição reformada do século XVI. Tá ok? Mas, e essas outras duas? Qual a diferença delas para nós? Em um ponto. A pentecostal é? Sim, recente. Certo. Diga lá, Maria José, tinha falado. Sim. Assembleia de Deus é qual das três? Por quê? Acredita? No... A gente vai chegar lá. Hoje não. Tá certo? Mas nós somos tradicionais. E aí nós vamos adentrar hoje no assunto que envolve a nossa igreja local. Tá certo? Nós vamos falar hoje sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá ok? Então vamos lá. O que significa ser reformado? Vamos ler lá, todos juntos? Ser... Pronto, agora pergunta a Gabriel. A igreja reformada, ela anda contrária ou ela anda de mãos dadas com a doutrina da igreja primitiva? Tá certo, irmãos? Esse é o grande lema da teologia reformada. Somos uma igreja reformada porque o nosso fundamento não é o que o pastor diz, não é o que os presbíteros falam, não é o que os membros dizem ou creem. Somos uma igreja reformada porque temos o fundamento em quem? Em Cristo. Por meio da doutrina dos apóstolos. Tá certo? Esse é o ponto central da nossa doutrina ou da nossa fé. O quarto parágrafo. Lua está com a revista? Está com... Os caras de vez a revista. Apostila aí? Não tem nada não. Tem essa porção aí. O nome é proveniente. Encontrou aí? Os irmãos estão acompanhando? Quem está com a revista aí? E aqui vai fazer a distinção entre a igreja presbiteriana. Tá certo? Acompanha aí. Lua vai ler esse parágrafo aí. Pelos presbíteros. Os irmãos acompanharam a leitura? Por que nós somos uma igreja presbiteriana? Por que o nome presbiteriano? Por presbíteros no plural. Tá certo? Nós somos uma igreja presbiteriana porque o próprio nome presbíteros é a reunião ou o conselho da igreja local, que é a reunião dos presbíteros que nós lemos aí, Luan leu na apostila, presbíteros que são eleitos pela própria igreja local, tá certo? Nós não vamos adentrar hoje nesse assunto, porque a partir da próxima terça-feira a gente vai começar uma nova série de estudos, uma nova série de estudos, que será por tema a identidade presbiteriana, a partir da próxima semana.
Aí nós vamos ver os governo, forma de governo, nós vamos ver os documentos da igreja presbiteriana, nós vamos ver a forma de batismo, porque nós batizamos por aspersão e não batizamos por imersão. Porque nós batizamos crianças e outras denominações não batizam. Esse é assunto da próxima série, tá certo? Mas eu queria que os irmãos entendessem que a nossa igreja ela é presbiteriana, porque ela não é dirigida por bispo ou pelo pastor somente, como as demais denominações que nós vimos aqui, pentecostais e neopentecostais, tá certo? Essa é uma das diferenças, das grandes diferenças entre a igreja presbiteriana e igrejas pentecostais e neopentecostais, onde a forma de governo pentecostal e neopentecostal é de uma pessoa só, que lidera todo o povo, que toma as decisões única e exclusiva, tá certo? Na igreja presbiteriana não. A igreja presbiteriana, pelo nome presbíteros, ela é a reunião dos presbíteros que são eleitos pela própria igreja local, tá certo? Nós não vamos nos aprofundar sobre isso hoje. Estou apenas trazendo para os irmãos um panorama de por que a nossa igreja ela é presbiteriana, tá certo? Então a pergunta já foi respondida, né? Somos uma igreja reformada. Afinal, e aí é o próximo parágrafo da apostila. Afinal, em que creem os presbiterianos? Como vivenciam sua fé? E essa última pergunta nós acabamos de responder. O que significa ser presbiterianos? 3 perguntas, 3 pessoas distintas. O que creem os presbiterianos? Oi? No pacto da aliança com Deus. Isso seria tema de um estudo, não é? O que é o pacto da aliança com Deus? A gente vai estudar na próxima série. Mas está certa a resposta. Está certo? Vamos lá, outra pessoa. O que significa, ou o que creem os presbiterianos? Olha aí. 3 pessoas, hein? Diga lá. Salvação pela graça, não, ótimo. Que mais? Vamos lá, os adolescentes. O que vocês creem? Ou vocês não são presbiterianos? O que nós cremos, irmãos? Devagar. Em Cristo. A irmã Simone disse? Eleição. Ótimo. Condicional ou incondicional? Incondicional. O que mais? Como vivenciam a sua fé? Como os presbiterianos vivenciam a sua fé? De que maneira? Como nós praticamos a nossa fé, irmãos? Na palavra, mas tem um ponto importante. Cada um por si, unidos. Aonde? Na igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Povo inteligente da quarta igreja. Como nós vivenciamos a nossa fé? Unidos em um só corpo. Tá certo? Nós somos muitos membros, mas fazemos parte de um só corpo. E por fim, o que significa ser presbiteriano? Diga lá, Thalita, pode dizer. Vamos lá, irmãos, o que é que significa ser presbiterianos? Somos uma igreja presbiteriana, ótimo. O que significa isso? Uma parte do corpo de Cristo, certo? O que mais? Reformada, ó. O que mais? O que significa ser presbiteriano, irmãos? Certo, o que é que vem antes?
Deixa a Rosélia falar, depois Cícero. Certo. Certo. Ok, Cícero. Certo. Aí é onde o ponto que eu quero chegar. Com base em que eles tomam as decisões? Ok? A Bíblia. E o que mais? Só a Bíblia? Fazer igual aula de domingo. Quais os documentos da igreja presbiteriana? Só a Bíblia. Os presbíteros tomam decisões baseadas em quê? No achismo? Está lendo? Pode ler. A apostila é para ler. É para colar. Apostila é... Veja aí no parágrafo... depois que presbiterianos não querem que a igreja... Contra esse parágrafo. Os presbiterianos não querem que a igreja cresça a qualquer custo, mas almejam que as pessoas cresçam em bondade e misericórdia. Ser presbiteriano implica viver a fé cristã de forma madura e coerente. O presbiteriano não foge das complexidades da vida com respostas prontas. Menos ainda se vale o presbiteriano da infantilidade ou infantilização por meio de cultivo de pensamento. Olha a diferença. Quem gosta de marcar aí, marque aí essa parte da apostila. O presbiteriano não se vale de pensamento positivo, nem de chavões, nem superstições mascaradas sobre a fé cristã. Então, ser presbiteriano, meus irmãos, é não estarmos baseados na nossa própria convicção. E a pergunta vem mais uma vez: os presbíteros tomam decisões embasados em quê? Em primeiro lugar, e quem gosta de anotar, anote, para não esquecer. Os presbíteros tomam as suas decisões embasadas, em primeiro lugar, na Bíblia, a palavra que é infalível, inerrante e suficiente. Segundo lugar, as decisões de conselho são embasadas nos documentos da igreja presbiteriana. Quem estava aqui na classe dos adultos, domingo passado, ouviu quando o presbítero Amauri disse quais são os documentos. Diga lá, Cícera. Perguntou? Não? Quem estava aqui ouviu quais são os documentos da igreja presbiteriana. O presbítero Amauri falou. Quem estava presente aqui? Quais são os documentos da igreja presbiteriana? Que o conselho toma por base para tomar suas decisões. Diga lá, Cícera. Pode colar. Sim. Olha aí. Todos ouviram? Sim ou não? Todos concordam? Sim ou não? Quem diz que sim, levanta a mão para eu ver. Quem está em dúvida, levanta a mão para eu ver. Se tem o quê? De Westminster, que é a confissão de fé de Westminster, que é o documento também da igreja presbiteriana. Faz parte. Tá bom, irmãos, está certo. Então, isso quer dizer que nenhuma decisão de conselho deve ser tomada segundo o seu próprio coração. Deve ser tomada segundo aquilo que diz a palavra de Deus e os documentos da igreja presbiteriana. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos continuar. A fé presbiteriana possui um fundamento que é quem? Cristo. Antes e acima de tudo, trata-se de fé em Cristo como o Salvador. Cristo é o fundamento da igreja, inclusive da igreja presbiteriana.
A pessoa mais importante na igreja presbiteriana não são os presbíteros, é Cristo. Por isso que toda decisão, todo culto, toda liturgia não é voltada para agradar o coração do homem, seja ele quem for. Mas tudo que é realizado na igreja presbiteriana visa a glória de Cristo como o Salvador. Tá certo? E aí nós temos um pouquinho da história, na sua essência, é isso que a reforma do século XVI foi. E é isso que ser reformado significa. Confessar, lembra o que estava aqui, da nossa confessionalidade reformada e presbiteriana. Confessar e praticar o que a palavra de Deus ensina. Certo? É importante confessar? Sim ou não? Sim. Mas é importante praticar? Então nós precisamos confessar e praticar. Tá certo? Segunda parte. Alguma dúvida até aqui? Lembrando que nós estamos fazendo panorama, que é aulas 5 e 6. Sim. Sim. Isso. Isso. Ah. Ah. Tem. Ah. Isso. Aí temos dois pontos. Primeiro ponto é que o único livro que é infalível é a Bíblia. Isso quer dizer que os nossos documentos de fé não são infalíveis. O presbítero Amaury pontuou isso na aula de domingo passado. As decisões que são tomadas e foram tomadas e colocadas nos nossos documentos de fé, tá certo? Elas podem, qualquer tempo, serem revistas, tá certo? Se houver uma interpretação que aquele ponto na confissão de fé, por exemplo, está contrário à palavra de Deus, nós seguimos não a confissão, mas a palavra de Deus. A gente vai tratar isso no estudo sobre os documentos de fé. Por que eu estou pontuando isso? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela coloca os seus documentos em pé de igualdade com a Bíblia. Então, para a Igreja Católica, os documentos da Igreja Católica, eles são irrefutáveis, são infalíveis, assim como a Bíblia. Nós não cremos assim. Nós temos os nossos documentos, nós cremos que são documentos que são guiados pela palavra de Deus, mas eles podem falhar. Compreendido? Primeiro ponto é esse. O único livro que é infalível é a palavra de Deus. Mas aí tem todo um processo, ok? Mas nós não vamos tratar mais uma vez hoje. Tem todo um processo de revisão de documentos, e toda a questão de reunião, de sínodo, de Supremo Conselho, enfim, a gente vai tratar isso no estudo sobre a identidade presbiteriana. Esse é o primeiro ponto, certo? Os nossos documentos são falíveis, contém erros, ou pode conter erros, ok? Segundo lugar, nós não podemos desprezar os nossos documentos
Porque eles são falíveis. Pastor, então se eles são falíveis, vamos ficar só com a Bíblia. Ficamos com a Bíblia, porque a Bíblia está acima de qualquer documento feito por nós, ou por qualquer denominação. Mas nós não podemos também desprezar os nossos documentos de fé. Tá certo? E nós precisamos conhecer os nossos documentos. Por que nós precisamos conhecer? Porque todas as vezes que alguém é recebido como membro de uma igreja presbiteriana, é como se ele estivesse assinando embaixo do que dizem os nossos documentos. Então, um ponto que o presbítero Cícero falou, sobre questão de divórcio. O nosso documento de fé trata sobre divórcio e novo casamento. E nós não podemos ir de encontro ou contrário ao nosso documento de fé. Pastor, eu acho assim, mas não é achismo, é o que diz o documento. E nós temos base no documento e não no nosso achismo. Por isso, e eu concluo essa parte, por isso que nós, como membros da igreja presbiteriana, deveríamos conhecer o nosso documento. E aqui eu não estou falando de você decorar. Se eu perguntar qual é a pergunta 32 do breve catecismo, você vai perguntar e responder. Não estou falando isso. Mas nós precisamos conhecer aquilo que nós cremos. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Algum comentário aqui? Presbítero Amaury. Sim. Os apóstolos. Isso. Os apóstolos. Isso. Isso quer dizer, meus irmãos, que eu, como ministro presbiteriano, eu não posso crer na perca da salvação. Por exemplo. Tá certo? Eu não posso dizer o seguinte, irmãos, esse negócio de doutrina da eleição é heresia. Eu não posso afirmar isso. Por que eu não posso afirmar isso? Porque está escrito aonde isso? E aonde mais? Os nossos símbolos de fé. Tá certo, irmãos? Isso vale para qualquer área. Inclusive, aí eu vou entrar numa área que bem melindrosamente. Inclusive na área dos dons espirituais. O que diz os nossos documentos de fé sobre os dons espirituais? Você sabe? É um estudo, tá certo? Só quem vai aparecer na transmissão sou eu. Alguém sabe o que diz a nossa confissão de fé sobre os dons espirituais? Mas diz. E nós precisamos conhecer. Tá bom? Precisamos conhecer. E eu queria aqui incentivar os irmãos a ler a confissão de fé, os catecismos, os nossos documentos, que você crê nele. Nós não podemos crer no escuro, irmãos.
Você crê e crê. Eu creio no que está no documento. Mas o que é que está no documento? Eu não sei. Talvez a gente precise voltar à nossa história. A nossa história. Vou trazer próxima terça-feira, mas conta-se que um homem foi vender o seu sítio e colocou anúncio e ninguém comprou. Esse homem chamou um escritor muito conhecido e disse: eu queria vender meu sítio, mas ninguém compra. E aquele escritor, que era muito conhecido, eu vou trazer essa história próxima terça. Esse escritor, que era muito conhecido, foi lá no sítio, visitou o sítio e viu aquela beleza do sítio e começou a descrever o sítio para colocar à venda. Vende-se um sítio, final da tarde, a brisa tranquila, os pássaros cantando, o brilho do sol. 2 meses depois, aquele escritor, o autor, ele voltou para o dono do sítio e perguntou: e aí, vendeu o sítio? E o dono do sítio disse: depois que você escreveu o que você escreveu, eu desisti de vender, porque eu vi o quão precioso era meu sítio para mim. A mesma forma é a nossa história. É a história presbiteriana. É os missionários que vieram para o Brasil, que sofreram perseguição no Brasil. É a nossa confissão de fé, que é tão bela, irmãos. Nosso catecismo maior, preciosidade, detalhe, comentário. Tem versículo, o presbítero Mauri pontuou bem. Nós estamos embasados nas doutrinas presbiterianas, que por sua vez estão embasados na doutrina apostólica. E se você ler as confissão de fé e os catecismos, cada pergunta tem uma resposta, e cada resposta tem N versículos bíblicos. Está cheio de versículo bíblico. Isso. E para isso a gente precisa conhecer. Diga lá, presidente. Sim. Isso. Aham. Sim. É. E a gente vê nesse ponto, o presbítero tocou, muitas pessoas têm vindo atrás da teologia reformada, que é o que nós estamos estudando, encerrando hoje. Muitas pessoas estão correndo atrás de igrejas reformadas por conta desses pastores conhecidos nacionalmente. E aí vem
se tornam membros de igrejas reformadas, mas que não conhecem a história da reforma, não conhecem a doutrina da reforma, e acaba trazendo para dentro de igrejas reformadas assuntos e questões de outras denominações que nós vimos no início, aquelas três, que não fazem parte da teologia reformada. E nós temos perdido essa característica de igrejas que são profundas no estudo doutrinário, na teologia. Se você pegar os comentários bíblicos e as teologias sistemáticas, as melhores são justamente de pessoas que surgiram de igrejas reformadas. E a nível de conhecimento no Brasil, os pastores mais conhecidos no Brasil são pastores presbiterianos e reformados. Mas a gente tem perdido essa característica. Nós não temos conhecido ou valorizado a nossa própria história. Se você fizer uma enquete, uma pergunta básica, nas igrejas presbiterianas, de uma maneira geral, a cada membro, se os membros conhecem a fundo os nossos documentos de fé. A maior parte não conhece, mas professa, porque quando são recebidos, dizem sim, diante do ministro e diante da igreja, que irão se submeter à liderança da igreja, enquanto essa liderança for submissa à palavra de Deus. Nós estamos recebendo pessoas nas igrejas presbiterianas, sem dar a elas um pouco da nossa história e da nossa doutrina. Falhamos nisso. E não podemos falhar mais. Tá certo, irmãos? Somos uma igreja reformada? Sim. Porque nós vivemos para a glória de Deus e a nossa vida está pautada ou alicerçada em Cristo Jesus. Alguma dúvida até aqui? Aula 6, conclusão, para nós encerrarmos um pouquinho mais cedo hoje. Aula 6, quem está aí com a apostila, primeiro parágrafo. Para a gente concluir aqui a teologia reformada. Pedi ao presbítero Amaury para abrir Efésios, capítulo 5, versículo 25. Eu vou ler aqui o parágrafo e logo depois o presbítero Amaury vai ler esse texto. Efésios, capítulo 5, versículo 25. O primeiro parágrafo da apostila diz o seguinte: a igreja, mesmo com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, ela é o quê? Amada por Deus. Jesus morreu por ela. Jesus se entregou por ela. Ela é o povo que Deus escolheu dentre todas as nações para ser o seu bem precioso, para ser o objeto do seu amor. Não porque ela, ou a igreja, seja melhor que as outras nações, não porque ela ou a igreja tenha algo especial, mas foi porque Deus resolveu amar esse povo. A igreja é de quem? A igreja é de Jesus. É propriedade exclusiva dele. Ele é a cabeça da igreja. Não? Está escrito o que aí? Leia. A igreja é de Jesus. Vamos ler aí. Quem está com a apostila? Vamos ler isso aqui. Todos juntos, vamos lá. A igreja é propriedade. Não é do pastor, não é do presbítero, não é de uma família importante, não é de uma denominação tal. Ela é de Deus. Aí eu pedi ao presbítero Amaury para ler Efésios 5, 25. Quem amou a igreja? Cristo. Não foi o contrário. A igreja que amou a Cristo. Não. Antes da igreja amar Cristo, Cristo amou e deu a sua vida por
ela. Isso não é maravilhoso? Por isso que nós somos reformados. Porque nós acreditamos que não fomos nós quem escolhemos a Cristo. Foi Cristo quem nos escolheu antes. Estou aprendendo Efésios. Depois desse versículo aí, vamos ver só esse parágrafo. O grande problema, encontraram aí? Leia aí para mim. O grande problema, quem está com a apostila? O grande problema, hoje em dia, é que as pessoas só querem ser igreja quando tudo vai bem. Quando tem programação boa, festa, pessoas alegres, pastor animado. Mas quando surgem as dificuldades... Conhece pessoas assim? No aniversário da igreja, fulano está lá. Nos eventos da sociedade eterna, é a primeira. Mas aí quando a igreja passa por dificuldade, gostei de pastor não, está pregando duro. Eu gosto de pastor animado, que faz a gente rir. Mesmo quando falta energia, o pastor está lá. Esse é que é um pastor bom. Mas o pastor traz uma palavra de correção, gostei não, vou sair dessa igreja. Negócio de teologia reformada, não precisa disso não. Para a gente concluir, vamos ler, todo mundo junto? Pois é a palavra de Deus, e somos nós, enquanto nós deixaremos de ser uma igreja reformada, quando nós deixarmos de priorizarmos a palavra de Deus. E essa é a nossa diferença daquelas outras duas lá do início. Vou colocar aqui rapidinho. Essas aqui. Qual é a nossa diferença dessas duas aqui de baixo? É porque nós priorizamos a palavra de Deus. Mas quando nós deixarmos de priorizarmos a palavra de Deus, nós seremos iguais a essas duas. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu te passei de uma vez. Bota a conclusão aí, por favor. É isso. É a palavra de Deus que forma a nossa teologia. Se você tirar a palavra de Deus, a nossa teologia deixa de ser reformada. Nós deixaremos de ser uma igreja tradicional. Nós deixaremos de ser uma igreja de Cristo. A igreja primitiva, apostólica, ela era uma igreja da palavra. Fundamento era a doutrina dos apóstolos. E se nós negligenciarmos a palavra de Deus, a nossa teologia será vã, o nosso culto será inútil. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta? Diga lá. Se não tem, certo. Não, apóstolo, de jeito nenhum. Não. Sem na igreja presbiteriana. Tem o pastor presidente, mas a gente vai chegar lá, que é sobre a questão da hierarquia dentro da igreja presbiteriana. Nós, como a gente falou no estudo, somos uma igreja representativa. O que isso significa? Os presbíteros eleitos, eles representam toda a igreja. Acima do conselho nós temos o presbitério. Aí no presbitério, que é a reunião dos ministros ordenados e os presbíteros que representam a igreja local, nós temos lá o pastor presidente, que é o presidente eleito por aquela reunião lá, pelos pastores e também pelos presbíteros que representam a igreja local. Não, todo o país não.
A gente vai tratar sobre isso, né? Mas em todo presbitério. É porque se a gente for falar isso, vai sair do tema, né? Mas explicando ao irmão, nós temos pastor presidente de um presbitério. Em Campina Grande nós temos 2 presbitérios. Então são 2 pastores presidentes que são presidentes de algumas igrejas locais que se reúnem e formam um presbitério. E aí nós temos acima o sínodo, que é de toda um estado, sínodo da Paraíba, e acima desse nós temos o Supremo Conselho. Aí sim, que ele é representativo de todo o Brasil. Aí nós temos um pastor presidente no Supremo Conselho também, nós temos um pastor presidente no sínodo, que é de toda a Paraíba, nós temos um pastor presidente do presbitério, que é o que nós fazemos parte aqui. Deu para entender mais ou menos? É porque senão a gente vai fugir do tema aqui, diga lá. É. É. Respondendo ao irmão, nós temos um presidente, mas é diferente da forma de presidente dessas demais igrejas que nós vimos. Entendeu? Respondendo bem simples, nós temos um presidente, mas a maneira de governar é diferente dessa visão pentecostal e neopentecostal, onde um homem é presidente e dá as ordens. No presidente. Na igreja presbiteriana nós temos um presidente, mas é diferente dessa visão aí. A gente vai explicar bem detalhado nos próximos estudos, na próxima série de estudos que nós vamos iniciar semana que vem. Mas respondendo ao irmão, nós temos um presidente, mas a forma de presidir é diferente desse modelo aí que o irmão está acostumado a ver, né? Por aí. É bem diferente, tá certo? Alguma outra dúvida, irmãos? Diga lá, Ionara. Certo. Certo. A gente vai fugir do tema, eu vou responder sintetizando a resposta. A igreja reformada sempre batizou crianças. Metodista batiza, luterana batiza, presbiteriana batiza. Houve um tempo em que a interpretação dessas igrejas, de algumas igrejas reformadas, eles foram para uma outra confissão de fé. A confissão de fé belga, que é uma confissão de fé de algumas igrejas, tá certo? Mas vai muito da confissão de fé. Mas as igrejas reformadas sempre batizaram crianças. Essa é a pergunta sintetizando mesmo. Tá certo? Porque a gente vai entrar nesse assunto aí também, que a gente vai responder isso aí. Por que a gente batiza criança? Por que a gente batiza por aspersão e não por imersão? Porque nós somos presbiterianos, e aí nós vamos ver a forma de governo e os nossos documentos de fé, tá certo? Mas sintetizando, a resposta é: todas as igrejas reformadas batizavam crianças. Houve um tempo em que algumas deixaram de batizar. Alguma outra dúvida? Certo.
Certo. A nossa? A confissão de fé afirma, e aí eu vou embasar a minha resposta nela, que nós somos uma igreja cessacionista. Dos dons, qual é a palavrinha que tem lá? Não, nós somos uma igreja cessacionista nos dons extraordinários. Isso. Não. Não. Aham. Isso. É. É. É porque quando. Isso. Você sabe. É porque, a via de regra, quando é feita essa pergunta, pastor, a igreja presbiteriana em relação aos dons, é continuista ou cessacionista? Não é a pergunta sobre os dons no plural, é sobre um dom só. Via de regra, é só sobre o dom de línguas. A pergunta é sempre essa. Pastor, a igreja presbiteriana crê no dom de línguas? A pergunta deveria ser essa, né? E não se a igreja é cessacionista ou continuista. Essas pessoas não compreendem ou não compreenderam o que é que significa o dom lá no período do apóstolo Paulo. Dom de línguas, não é? Aqui eu não vou explicar, senão a gente não vai ter a eleição da... Mas, se não foge do tema. Mas, em relação aos dons revelacionais, somos uma igreja cessacionista. Cessaram. Não temos mais apóstolos, os profetas como tínhamos no Antigo Testamento, não temos hoje, de chegar e dizer, Deus me disse, assim diz o Senhor. Não, cessou. Porque nós temos a palavra de Deus. Entendeu? Compreendeu, meu irmão? Entendeu? Diga lá, presbítero. Do contexto. Aí a gente entra, já passa. Aí a gente entra nos nossos documentos. Porque não é achismo do pastor, eu acho que não cessou. Não. O documento diz que os dons revelacionais cessaram. Se eu afirmar que não cessaram, eu estou indo contrário àquilo que eu creio, ou aquilo que eu assinei embaixo, não é? Como a gente falou, quem é recebido como membro da igreja presbiteriana, assina o documento embaixo, de que crê que os documentos da igreja presbiteriana são aquilo que ele crê. Então o documento de fé diz que os dons revelacionais cessaram, e eu não posso ir de contrário ao que diz o nosso documento de fé. Mas a gente vai estudar isso, tá certo? Diga lá. Isso. Aí não somente o batismo infantil, a questão da ceia dividiu. Por exemplo, havia um grupo de teólogos na Reforma Protestante que cria que a ceia, na hora que o ministro ora pelos elementos da ceia, o pão e o vinho, eles se transformam literalmente no corpo de Cristo. Isso dividiu alguns teólogos reformados, tá certo? Até hoje, igrejas evangélicas creem que o pão e o vinho são literalmente o corpo e o sangue de Cristo. É tanto que existem denominações nos nossos dias que quando termina o culto de ceia e que sobra o pão e quando sobra o suco de uva, eles não guardam, eles enterram. Tá certo? Vou falar denominação não, mas existe hoje denominações que quando termina o culto de ceia, sobrou o pão. Vai fazer o quê? Cava um buraco, enterra o pão, porque o pão é o corpo de Cristo. Joga o suco, o suco de uva fora, porque é o sangue de Cristo. Tá certo? Diga lá, minha irmã de atores. Irmãos adolescentes, a culpa não é minha não, viu? Eu disse que eu ia terminar mais cedo hoje.
Sim. Não pode mastigar o pão, não. Pronto. Na igreja católica nem pode mastigar o pão e nem você pode pegar o pão com a sua mão. Ele coloca na sua boca para não... tem uma palavrinha, para não... O pão é puro, é o corpo de Cristo. Você não pode tocar, não. Você recebe na boca, tá certo? E não mastiga, deixa ele derreter lá. Tá certo? Alguma dúvida, irmãos, do nosso estudo? Concluímos hoje, tá certo? A nossa última aula sobre a teologia reformada. E próxima semana vamos iniciar uma outra série de estudos sobre a identidade presbiteriana. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vamos orar pelas igrejas presbiterianas, vamos orar pelos ministros, pelos conselhos, pelos sínodos, pelo Supremo Conselho. Feche seus olhos. Hoje a gente está recebendo aí Tiago, que é presidente da Federação de UPA, não é isso? Queria pedir para ele orar, encerrando o nosso estudo. Vamos orar também pelos adolescentes, que logo depois estarão se reunindo aqui, e eu estarei impetrando a bênção depois da oração de Tiago. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousem, ó Pai, sobre o teu povo que aqui se reúne nessa noite, bem como se encontra espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Saúde seu irmão.